Quantos pães tendes? 5. E 2 peixes. Trazei-mos aqui. Assentem a todos em grupos de 50 para que sejam alimentados. Graças te dou pelas muitas bênçãos. Amém. Muito bem, nós já estamos aí no meio do caminho, né? O Evangelho de João, o evangelista João, ele foi seletista, né? Ele escreveu o seu evangelho com o propósito de que as pessoas ouvissem a respeito de Jesus, conhecessem a obra de Jesus e colocassem, depositassem a sua fé em Jesus. E João selecionou apenas alguns milagres, 7 milagres para poder ali reforçar o seu argumento. E os únicos milagres mencionados por João, que também são registrados pelos outros evangelistas, são os milagres registrados no capítulo 6. E nós vamos trabalhar esses 2 milagres. Um hoje, que vocês viram aí pelo vídeo, é a multiplicação dos pães e dos peixes, e o outro milagre semana que vem, que é quando Jesus anda por sobre as águas. Obviamente, esses 2 milagres atendem perfeitamente o propósito de João, que era enfatizar a divindade de Jesus. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes é o mais documentado e é o mais público dos milagres de Jesus. Se você reparar os outros milagres, você tem 1, 2 pessoas presentes, 3 pessoas, poucas pessoas. Mas nesse caso aqui nós temos uma multidão de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Então aproximadamente 15 a 20 mil pessoas estavam aqui neste lugar. E dessas 15, 20 mil pessoas puderam testemunhar o agir, o maravilhoso agir de Jesus ali, o milagre de Jesus. E eu imagino como eles esparramaram esse milagre para que outras pessoas conhecessem quem era Jesus. Apesar de ser o milagre mais documentado e mais público, ele tem as suas diferenças aqui no Evangelho de João, com relação aos outros evangelhos. João omite algumas coisas, mas ao mesmo tempo nos traz alguns detalhes maravilhosos. Mateus, Marcos e Lucas, por exemplo, mencionam 2 motivos pelos quais Jesus atravessa o mar da Galileia e vai para o lado oriental. Primeiro motivo é que eles estavam muito atarefados, com diversas demandas, porque as multidões estavam ali e sufocavam Jesus. Eles não tinham, segundo o texto bíblico, nem sequer tempo para comer. E segundo, Jesus e também os discípulos estavam abatidos por causa da notícia da morte de João Batista. João Batista teve a sua cabeça pedida pelo rei Herodes, ele foi decapitado, era primo de Jesus. Então essa notícia abalou Jesus. E Jesus então, cansado e esgotado, juntamente com seus discípulos, queriam um tempo para descansar, um tempo de refrigério. E foi nesse contexto então que os discípulos saíram com Jesus para um lugar deserto, com o propósito de descansarem, e foram para o lado oriental, para as montanhas chamadas Montanhas de Golã. Ao desembarcarem, porém, uma numerosa multidão já estava ali, e uma numerosa multidão estava chegando para se encontrar com Jesus.
pelas margens do mar. A multidão, à medida que Jesus atravessava, margeava ali o lago, a multidão também corria, margeando e chegando até até o porto onde Jesus iria desembarcar. A multidão não estava ali movida por fé, a multidão estava ali porque enxergava em Jesus um operador de milagres. Jesus era um curandeiro, era um operador de milagres. Então, se alguém pudesse buscá-lo, ele pudesse ajudar diante das necessidades imediatas da pessoa, então elas estavam correndo ali porque elas precisavam ser ajudadas. Aquelas pessoas tinham visto sinais, curas, maravilhas de Jesus, então elas estavam ali porque elas queriam ver mais sinais e que Jesus operasse essas curas, essas maravilhas em suas vidas. Mesmo assim, Mateus, Marcos, Lucas nos informam que Jesus, antes da multiplicação dos pães e dos peixes, diante daquela numerosa multidão, movido por grande compaixão, Jesus curou seus enfermos, segundo Mateus, e segundo Lucas, Jesus passou a lhes falar sobre o reino de Deus, porque elas eram como ovelhas sem pastor. Mas o que eu quero convidar você nessa noite é entrar comigo no texto. Nós vamos trabalhar de forma muito simples, mas eu quero mostrar para você que além de curar, além de ensinar algumas coisas para aquelas pessoas, Jesus e os seus discípulos estavam com um grande problema em suas vidas, diante deles, e eles precisavam resolver este problema. E é sobre isso que o texto trata, e é sobre isso que nós queremos também falar aí nas nossas vidas. Então abra aí a sua Bíblia em João capítulo 6, dentro aí da série nós vamos de milagre em milagre. Hoje nós vamos falar sobre um milagre surpreendente. Eu estou sem a TV projetando para mim, tá certo? Eu não sei o que aconteceu, só estou com o telão. João capítulo 6, se você tem aí a sua Bíblia, verso 5 até o verso 13. Se você não tem, o texto está sendo aí projetado para você, que diz assim: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, repare a pergunta: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães e cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Enquanto Jesus atravessava aí o mar da Galileia, pode passar no primeiro ponto para mim, ele observava o movimento que estava acontecendo pelas margens. Ele queria um tempo para si, um tempo para descansar, um tempo para comer. Ele estava cansado e estava com fome, mas à medida que se aproximava o momento do desembarque, ele viu uma enorme multidão que o esperava e outras multidões que estavam a caminho. E ele não teria tempo para descansar, ele teria que atender aquelas pessoas que o aguardavam. Jesus conhecia a necessidade daquelas pessoas. Por mais que o procuravam como um curandeiro ou como um operador de milagres, Jesus sabia das necessidades daquelas pessoas e decidiu supri-las. Aquelas pessoas estavam doentes e Jesus então resolveu curar aquelas pessoas. Aquelas pessoas estavam perdidas, como ovelhas sem pastor, e precisavam de uma palavra, precisavam de uma orientação, e foi isso que Jesus então fez, ensinando aquelas pessoas. Por isso, logo que desembarcou, passou a ensinar, passou a curar aquelas pessoas. Mas elas não estavam apenas desorientadas ou enfermas.
aquelas pessoas também estavam cansadas, estavam famintas. Porque você imagina que se Jesus estava cansado e estava faminto, né, não tinha tempo para comer e resolveu passar para o outro lado, num barco, aquela multidão foi ao encontro de Jesus correndo. Eles não tinham automóvel, eles não tinham bicicleta, eles não tinham carro, não tinham moto, não, eles foram correndo. À medida que Jesus ia para o porto, aquelas pessoas começaram a correr, porque elas queriam estar próximas de Jesus, ouvir Jesus, receber a cura de Jesus. Então aquelas pessoas começaram a correr na direção do porto, na direção de Jesus. Então, se Jesus estava cansado e faminto, aquela multidão estava ainda mais cansada e faminta, e elas aguardaram durante muito tempo, porque Jesus teve que ensinar, Jesus foi curando pessoa por pessoa. Então ali demorou-se muito tempo, um sol escaldante, estavam no meio do deserto, famintos. Então os discípulos que estavam atentos, também estavam exaustos, também estavam famintos, e percebendo como é que estava ali, percebendo o horário avançado, percebendo que o dia estava declinando, percebendo que aquelas pessoas já estavam, né? E eles também estavam angustiados com tudo aquilo, eles chegam até Jesus para trazer uma solução. Senhor, esse povo está com fome, esse povo está cansado, e nós temos a solução para o problema. E qual é a solução? Manda esse povo embora. João não traz isso, mas os outros evangelhos dizem que os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram para Jesus: manda o povo embora. Manda o povo embora, porque já está caindo o dia e eles podem andar um pouco, caminhar um pouco e encontrar comida, e encontrar pouso nos campos aí vizinhos, nos povoados mais próximos. Nós estamos no deserto, mas se eles caminharem um pouco, eles vão chegar em algum povoado e tudo vai estar resolvido. Nós temos aí muita gente e esse povo está faminto, esse povo está cansado, e nós podemos despedir essa gente, mandar esse povo embora, porque é um problema grande que nós temos aí na nossa mão para resolver. Jesus, porém, recusou essa solução. Nada de despedir o povo cansado, nada de despedir aquele povo faminto. Não é hora de pegar a estrada, mas é hora de dar comida para aquele povo. Para os outros evangelhos, Jesus então diz para os discípulos, para todos os discípulos: deem voz de comer a eles. Deem voz de comer. João traz essa particularidade. Jesus chega para Filipe e pergunta para Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? E por que Jesus pergunta isso para Filipe? Jesus não pergunta como é que a gente faz. Jesus pergunta onde. Porque Filipe era daquela região. Filipe era de Betsaida, bem ali ao lado das montanhas de Golã. Ele conhecia aquela região, ele cresceu naquela região, ele conhecia aquilo ali como a palma da sua mão, ele sabia muito bem qual era o ambiente, era a área dele, era o circuito dele. Então Jesus chega para Filipe e fala: Filipe, já que você é de casa, já que você é dessa região, já que você é deste lugar, eu pergunto para você: onde nós compraremos pão para toda essa gente comer? Onde que nós podemos comprar pão para todo mundo? E Filipe é pragmático. Jesus já sabia o que ia fazer. O texto diz que Jesus já sabia o que ia fazer. Ele pergunta apenas para colocar Filipe em prova, apenas para saber: e aí, como é que esse camarada vai sair? O que esse camarada vai fazer? Mas Filipe é pragmático. E ele responde para Jesus o seguinte: Senhor, o problema não é onde, o problema é como. Vamos fazer uma conta matemática aqui bem rapidinha, né? Bem rapidinha. Nós temos aqui, vamos imaginar, 5.000 homens. Vamos imaginar que com mulheres e crianças a gente pode triplicar esse número. Vamos só imaginar por baixo, eu estou tirando por baixo, que nós temos aqui 15.000 pessoas. Vamos colocar isso nos dias de hoje. 15.000 pessoas, vamos imaginar que a gente tivesse 15.000 pessoas famintas à nossa frente, alguém falasse assim: vamos numa padaria comprar pão francês. Vamos dar um pão francês pelo menos para cada um. Um pão francês pelo menos para cada um. Um só umzinho. Não tem direito a repetir. Tá certo? Só comer um. Nós imaginamos, né, 15.000
pessoas, 15 mil pães. Um pão francês pesaria, ou deveria pesar, 50 gramas. Então, num quilo, viria aproximadamente 20 pães. Então, se eu dividir 15 mil por 20, eu tenho 750 quilos de pão. Eu chutei baixo hoje, se você vai num mercadinho de um bairro, talvez é possível você encontrar um pão, o quilo do pão a R$10, tá certo? Talvez seja possível, mas eu sei que o quilo do pão está na faixa aí dos 13, 14, 15 reais o quilo do pão. Mas vamos jogar baixo, tá certo? Estou jogando baixo. R$10 para facilitar a nossa conta. Se eu multiplicar então por 10, são R$7.500. Só de pão. R$7.500, se eu dividisse hoje pelo salário mínimo, que é 1.218, eu teria quase 7 meses de salário mínimo para comprar 15 mil pães, para dar um pãozinho francês para cada uma delas. Quando o Filipe é questionado por Jesus, onde? O Filipe responde assim: Senhor, não é onde, é como. Porque nem se nós tivéssemos 200 denários, e o que são 200 denários? 200 denários são, um denário é um dia de trabalho, é uma moeda de um dia de trabalho. Então são 200 dias de trabalho. E o que são 200 dias de trabalho? 7 meses. Aproximadamente 7 meses. A conta de lá atrás não é muito diferente da conta que eu faria hoje. Senhor, vou fazer um cálculo aqui, mais ou menos temos 15 mil pessoas, cada um comendo um pãozinho, divide por 27.750 quilos. Senhor, primeiro, aqui em Campo Grande, a gente não vai achar uma padaria que tenha 15 mil pães. A pronta entrega. Nós não vamos, a gente vai ter que percorrer muito lugar, todas as padarias e mercados e comprar tudo quanto é pão possível, para a gente conseguir 15.750 quilos de pão aqui nessa cidade. A gente vai ter que correr muito, já é o primeiro problema. Segundo, Senhor, eu teria que ter 7 meses de salário para poder comprar esses 15 mil pães. É o que Filipe está dizendo. Senhor, nós não temos nem onde achar 15 mil pães, e nós não temos, Senhor, dinheiro para isso. Porque seriam 200 denários, 7 meses aproximadamente de trabalho, para a gente poder comprar pão para toda essa gente. E nós não temos. O senhor acha que nós temos quanto no bolso? Quanto que o senhor acha que temos aí na bolsinha? Nós não temos muito. Nós temos pouco. Nós não andamos com essa quantia. Nós não temos esse dinheiro. Nós não temos nem o dinheiro e nós não temos nem onde comprar esse dinheiro. É muita gente e a gente precisaria de muita comida e a gente precisaria de muito dinheiro. Muito dinheiro. Filipe era um bom economista, bom em economia, sabia bem calcular valores para constatar que existia um gigante abismo, um gritante abismo entre a receita e as despesas. Mas, no quesito fé, ele foi reprovado. No quesito fé, ele foi reprovado. Ele não tinha visão espiritual nenhuma de que alguma coisa poderia ser feita ali. Ele só enxergou o problema, ele só enxergou a situação, ele só viu a limitação humana, ele não viu a onipotência divina. A resposta de Filipe revela o fato de que ele podia pensar na questão do mercado, ele podia pensar no mundo natural. Um denário era o pagamento de um dia para um trabalhador comum, 200 denários, portanto representam aí uns 6, 7 meses de trabalho, e essa quantia não é suficiente para comprar pão para toda essa gente. Nós não temos onde comprar pão para toda essa gente. E a mente pragmática de Filipe, eles estão lidando com um problema sem solução. Nós não temos como solucionar isso. É muita gente, a gente não dá conta. Nós não temos como alimentar, nós não temos pão, nós não temos onde, nós não temos dinheiro, não tem como alimentar essa gente toda. Não é possível, não tem jeito. Há uma multidão faminta e ela vai continuar faminta, porque nós não temos jeito. Nós estamos no deserto, numa hora avançada, sem comida, sem dinheiro, sem lugar para comprar alimento. Não há nada que se possa fazer, não há nada. É essa a resposta do Filipe. Não há nada que se possa fazer, nada, não tem jeito. Diante dessa resposta pragmática de Filipe é que surge o André, irmão de Pedro, que entrou na cena aqui também, era daquela região. André entrou na cena, talvez ele viu ali a conversa, que o negócio estava esquentando, e ele resolveu então falar para Jesus algo que ele tinha achado. Senhor,
tem um rapaz aí. E esse rapaz tem 5 pães e 2 peixes. Que pães que eram? Pães de cevada. João é o único que traz esse detalhe. Pães de cevada. O que é o pão de cevada? O pão de cevada era um pão utilizado para dar de ração para animais. Era um pão, não era o pão de trigo, um pão nobre. Era um pão utilizado para alimentar animais e um pão utilizado para os pobres, pelos pobres. Os pobres comiam pão de cevada. Era isso que o rapaz tinha. 5 pães de cevada e 2 peixes. A palavra peixes também aqui é diferente em João. Os outros evangelistas trazem a palavra ictis, que é a palavra comum para peixe. Mas aqui João não, traz a palavra opsária, que é a palavra para peixinho. Né? Tanto é que você pode ouvir em algumas histórias 5 pães e 2 peixinhos. Porque são peixinhos pequenininhos. Talvez, eu não sou pescador, eu não entendo nada de peixe, né? Mas eu já vi em mercado alguns peixinhos assim, eu não sei se seria tipo de uma sardinha. Sabe esses peixinhos pequenininhos, lambari, pequenininhos que são salgados? Salgadinhos? Essa sim. Era muito provável. Né? Tipo de uma sardinha, tipo de um lambarizinho, 2 peixinhos. Então o menino ele tinha levado um primeiro McFish da história, que eram 5 pães e 2 peixes. Ele passou no McDonald's, comprou o McFish e falou, beleza, está garantido o meu café da tarde. Mas quando o André traz isso, André chega até Jesus e fala, olha, tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes, mas, olha o mas aí, né? Olha o mas o que é isso para tanta gente? São 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso? O que são 5 pães e 2 peixes para tanta gente? Talvez Jesus desse aqui, para nós 12, se cada um pegar só um bocadinho, um pedacinho de nada, dá uma beliscadinha para nós, os 12 dá, 13 dá, 14 que vamos incluir o menino, dá, mas para toda essa gente não dá. Ou seja, pelo tamanho da multidão, essa pequena refeição não é nem digna de nota. Não serve para nada. André mencionou apenas para mostrar que não havia suficiente para as pessoas, mas para o propósito do Senhor era suficiente. Era suficiente. Então, nós temos um problema. Se temos um problema, Jesus então nos traz a solução. Se Filipe acentuou a falta de dinheiro para alimentar a multidão, André destacou a pequena provisão disponível para alimentar tanta gente. Nenhum dos dois conseguiu discernir a disposição de Jesus em resolver aquela parada. Quando nós olhamos, irmãos, para a nossa insignificância, a insignificância dos nossos recursos e a grandeza dos desafios que estão à nossa frente, nós ficamos desesperados. Nós ficamos. Jamais poderemos atender a demanda das multidões se nós nos fiarmos apenas aos nossos recursos, aos nossos próprios recursos. O milagre de Deus ocorre quando o homem decreta a sua falência. É aí que acontece o milagre. Enquanto eu ficar dizendo, olhando para a minha conta e vendo assim, não, é possível fazer isso, é possível vender aquilo, é possível remanejar aqui, é possível... Enquanto você tem recurso, você não precisa de Deus. O milagre acontece quando você fale. O milagre acontece quando você chega e fala assim, eu não tenho de onde tirar. Eu já mexi tudo que eu tinha para mexer, eu já conversei com todo mundo que eu tinha para conversar, eu já articulei com tudo, eu já fiz tudo o que tinha para fazer, eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais nada, eu não tenho. Aí quando você chega a essa conclusão, pronto, é que Deus faz. É aí que Deus entra. O milagre de Deus ocorre quando o homem decreta a sua falência. Enquanto o homem tem planos, enquanto o homem tem projetos, enquanto o homem tem cartas na manga, enquanto o homem tem solução, enquanto o homem tem, Deus vai deixando você ir. Então, vai, pode caminhar, fica à vontade. Agora, quando o homem chega, igual Josafá chegou, e disse, Senhor, nós não sabemos o que fazer. Nós não temos força em nós mesmos e nós não sabemos o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em Ti, pronto, decretou a falência. Eu como rei não sei o que fazer, eu como rei não tenho forças, mas os meus olhos estão postos em Ti. Acabou.
Decretei a minha falência, é com o Senhor. Eu vou deixar o Senhor ser Deus e fazer aquilo que o Senhor tem para fazer. Acabou. É exatamente essa história aqui. Eles tinham um déficit imenso, um orçamento desfavorável, 5 pães e 2 peixes para alimentar uma grande multidão. O rapaz entregou o seu lanche. André pegou o lanche e levou até Jesus. E Jesus multiplicou aquele lanche para que todo mundo pudesse comer. Nós não podemos fazer o milagre, mas nós podemos levar o que temos em mãos para aquele que pode. Você não pode fazer o milagre, mas você pode colocar na mão daquele que pode. Isso você pode fazer. Deus nos chama para colocarmos nas mãos dele o que nós temos. Tanto é que quando disseram, tem 5 pães e 2 peixes, a resposta de Jesus é, traga para mim. Senhor, mas o que é isso para tanta gente? Não foi isso que eu digo, sim, traga para mim. Porque 5 pães e 2 peixes na mão de vocês vai continuar sendo 5 pães e 2 peixes. Mas 5 pães e 2 peixes nas minhas mãos é outra história. Porque eu posso. Antes de realizar o milagre da multiplicação, Jesus mandou a multidão se assentar. E aí a gente entende o porquê. Imagina uma multidão faminta e pão sendo distribuído. Alguns pegam demais, outros não pegam. Haveria um alvoroço, gente iria se machucar. E Jesus então diz para os discípulos, manda eles sentar em grupos de 50 e de 100. E todos se assentam ali na relva, porque nós vamos comer de forma organizada, ordeira, e todo mundo vai comer o suficiente, vai se alimentar. E foi assim que aconteceu. Jesus operou o milagre se valendo do pouco que tinha, porque o pouco nas mãos de Jesus é provisão suficiente para alimentar uma grande multidão. Pode ser pouco, mas na mão dele é suficiente. Houve um ritual. Eu particularmente não creio que foi como aconteceu, foi mostrado no vídeo para nós. Eu não creio que os discípulos saíram com cestos cheios de comida. Não. Particularmente, eu creio que Jesus pegou os pães e ele foi partindo pedaços de pão e entregando para os seus discípulos e dizendo para os discípulos, passa para frente. Sabe quando você está numa mesa grande, numa lanchonete, ou numa churrascaria, ou em algum lugar que os pratos não estão na mesa, e o camarada traz assim o prato e coloca num canto, e você vai passando assim, para que os outros, a gente vai brincando de escravo de Jó, vai passando assim, vai passando os pratos, os talheres, para que todo mundo receba. Eu imagino assim. Jesus pegou um pedaço do pão, partiu, entregou, foi entregando, dividiu em 4, dividiu em 6 e foi entregando e falou para os discípulos, vão passando para frente, vão partindo e passando para frente, partam e passa para frente. E foi assim. De repente as pessoas sentadas começaram a receber um pão, pegava o pedaço do pão, partia e comia, levava a boca para comer, mas no que ele passava para o outro recebia um pedaço do pão do mesmo tamanho que ele tinha recebido. E foi partindo, e o outro foi recebendo, e todo mundo foi recebendo pão, e todo mundo foi comendo. E alguém falou assim, tá delicioso esse pão, hein? Dá para repetir? Pode repetir à vontade, fica à vontade. Então passa aqui para mim. E pegou de novo, pegou bem um pedaço do pão, partiu. Aquilo que tinha, matematicamente, queridos, ele partiu, entregou para o outro, comeu, mas quando ele entregou para o outro, o pedaço era igualzinho, que ele tinha partido. E assim foi. Eu, pelo menos, acredito assim. Eu acredito que foi assim. Eu não consigo imaginar Jesus ficando só partindo pão lá e falando, vai distribuindo, vai distribuindo. Jesus ia ficar quantas horas distribuindo pedaços de pão para que todo mundo recebesse? Não. Eu imagino que Jesus foi muito mais prático. Está todo mundo sentado, organizado, vamos distribuindo para todo mundo aí e resolve. E foi assim que aconteceu. Todos comeram, ficaram satisfeitos. Todos. O mesmo Deus que tinha multiplicado o azeite da viúva, a farinha lá atrás da viúva, é o mesmo Deus que estava ali, presente multiplicando aqueles pães. E eu imagino aquela história do Elias, quando estava sendo abrigado pela viúva, ele chegou e ali tinha pouca farinha e pouco azeite. E a mulher falou, eu não tenho muito não, eu tenho pouca farinha e pouco azeite, está acabando tudo, eu só vou fazer um pão, eu vou comer e depois nós vamos morrer e acabou, não tem mais o que fazer. E o Elias falou assim, não, você vai, faz primeiro um pão para mim, nós vamos comer e não vai faltar nem a farinha
e nem o azeite. E a mulher então pegou a farinha, pegou todo o pote, jogou assim, pegou todo o azeite, jogou, amassou, fez o bolo, colocou no forno, tapou e colocou de novo lá na prateleira. No outro dia acordou e o Elias falou: e aí, não tem pão? Ela falou: mas acabou a farinha. Ela falou: não, vai lá. Ela foi lá, pegou, virou todo o pote, tinha farinha de novo. Virou todo o azeite, tinha azeite de novo. Amassou, fez um bolo, olhou bem, colocou de volta, vazio. No outro dia acordou: vamos fazer pão. Pegou de novo o pote, pá, virou farinha de novo. E foi isso durante quantos anos? É o mesmo Deus que fez isso lá atrás, agora estava dizendo, operando esse milagre maravilhoso. O mesmo Deus que fez chover maná lá atrás, é o mesmo Deus que estava multiplicando ali o alimento para aquela multidão. Se lá no deserto eles comeram do maná, agora também iriam comer do pão e do peixe que Jesus estava multiplicando. O mesmo Jesus que transformou água em vinho, agora estava exercendo o seu poder criador de multiplicar pães e peixes. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque quando eu olho para essa história tão simples e tão batida, algumas coisas pesam no meu coração. A primeira coisa que eu reflito diante dessa história, e talvez você também devesse refletir, é: será que diante da situação em que você está, será que o Senhor não está testando a sua fé? Porque Ele sabia o que ia fazer. Você, por exemplo, talvez tenha uma conta gigante para pagar essa semana. E você olha no seu aplicativo do banco e fala assim: não vai dar. Já viveu situação assim? Ah, já. Não vai dar. Essa conta vai cair quarta-feira. Não vai dar. O que será que Deus está fazendo comigo e com você? Porque Ele já sabe que vai chegar na quarta-feira e vai ter. Ele sabe. E eu fico imaginando às vezes Jesus de braço lá, cruzado lá no céu, com as pernas cruzadas, falando: vou dar uma risadinha um pouquinho, deixa eu ver esse cara, né, espernear, agoniar, porque ele vai... E eu já sei o que vai acontecer. Eu já tenho a resposta. Eu já tenho a solução. Eu já sei como vai acontecer. Eu já sei, mas ele não sabe. Mas eu quero ver até onde ele vai. Será que Deus está provando a mim e a você? Porque quando ele chama Filipe, fala: Filipe, onde compraremos? Ele sabia que não tem lugar e que não tem dinheiro. Mas ele queria saber o que Filipe ia responder. E o que Filipe deveria responder? Filipe deveria responder assim: Senhor, não tem nem onde nem como. Só o Senhor pode fazer um milagre. Não tem. É muita gente. Não há lugar para comprar pão para tanta gente. Não há dinheiro para comprar pão para tanta gente. Nós não temos condições. Só o Senhor. E eu sei que o Senhor pode, porque o Senhor já transformou água em vinho. Eu sei que o Senhor pode, porque o Senhor acabou de curar um paralítico lá na beira do tanque. Aquele homem estava há 38 anos lá naquele tanque. O Senhor pode. Eu vi quando a gente estava aqui pertinho, e o Senhor, com uma única palavra, curou o filho de um oficial do rei, e esse filho estava a quilômetros de distância. Então o Senhor pode. Nós não podemos, mas o Senhor pode. O Senhor pode todas as coisas. Eu creio, eu não sei, a gente não tem, mas o Senhor tem como. Era essa a resposta. Quando o Senhor pergunta: e aí, como é que nós faremos diante dessa situação? Ele está esperando a sua resposta. E qual deve ser a minha, a sua resposta? Senhor, eu não tenho como. Eu não sei como fazer, não tem como o Senhor fazer, mas eu sei que o Senhor pode. O Senhor tem total condição de fazer. Ele está colocando você à prova. Ele coloca todos nós à prova. Diante da situação em que você se encontra, será que você não está deixando a incredulidade dominar o seu coração? A incredulidade. Os discípulos haviam visto os milagres anteriores, mas eles não conseguiram imaginar que Jesus pudesse ter uma solução sobrenatural para o problema. E nós devemos, irmãos, lutar contra a incredulidade todos os dias, porque nós somos testados todos os dias, diariamente. Nós precisamos nos disciplinar e exercitar a nossa fé, a confiar em Deus. E essa é uma das razões pelas quais Deus permite que problemas venham sobre as nossas vidas, que dificuldades venham sobre nós, que desafios surjam diante de nós.
Nós precisamos crer, nós precisamos confiar em Jesus, depender dele, ou senão nós vamos passar noites acordados em cima de uma planilha, em cima de papéis, fazendo contas, vendo números, e nós nunca vamos conseguir, porque pelo papel não dá. Ou você acha que 5 pães e 2 peixes dá para alimentar 15 mil pessoas? Não dá. Matematicamente não dá. 5 pães e 2 peixes não daria para nós aqui. Não daria nem para um pedacinho da igreja. Não dá. Mas nas mãos de Jesus, nas mãos de Jesus, tudo pode acontecer. Não é errado você sentar e fazer contas. É errado você se esquecer do poder de Deus sobre a sua vida. Não adianta nada você vir aqui e cantar: ó Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos, Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nossas forças irão se renovar se você sair cansado daqui. Não adianta você vir aqui e cantar dizendo que Ele é o Rei da criação, do céu, da terra e mar. Tuas obras vão muito além das galáxias. Suas obras vão muito além das galáxias e Ele não é capaz de fazer isso na minha vida. Você canta, viva o que você canta. Diante da pergunta de Jesus, o que faremos? Responda, o que faremos? O que é que nós podemos fazer? Responda, seja prático. A equipe venha para cá. Érica, vem para cá para mim. Hoje de manhã eu contei a história da Érica. E contei a história da Fabiana, outro dia eu pego a Fabiana. E contei a história do Marcelo, mas o Marcelo eu pego hoje. O milagre que a Érica vai contar aconteceu há 2 semanas. E aí ela vai falar só um pouquinho, né, daquilo que aconteceu, como foi no primeiro culto aqui. Quando nós começamos o primeiro milagre, ouça só a história dela e você vai entender quando a história não fecha, quando a conta não fecha. E o que é que Jesus faz quando a conta não fecha? Fique à vontade. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? O que aconteceu comigo? Eu sou cabeleireira, agora em novembro vai fazer 5 anos que eu estou aqui na região dos Tiradentes. A Karina, estamos completando 6 meses que juntamos as forças para trabalhar junto, é minha sócia. E desde que nós começamos a trabalhar junto, já estava ruim o salão, começou a piorar. Há 1 ano e meio que a pandemia chegou até nós, e para os irmãos terem uma ideia, caiu 70% o nosso movimento. E a nossa despesa não é pouca. Para manter um salão aberto é difícil. E nós começamos a cogitar: Karina, eu acho que nós vamos ter que fechar. É um milagre a gente estar aberto até hoje, mas do jeito que está, não dá. O aluguel já começou a atrasar, o nosso aluguel é alto. Luz alta, água alta, internet, produto e tudo mais. E chegou a hora esse mês, falei: Karina, Érica, eu vou voltar a atender em casa. Ela já está chorando. Porque eu creio que o Senhor nos deu essa profissão. E aí a gente se sente inútil diante da situação. E o que o pastor falou agora, de olhar na conta e não ter dinheiro, nós tínhamos R$ 1.500 de aluguel para pagar e eu só tinha 200 na conta. Karina não tinha nada. E a luz já tinha cortado, já estava parcelada e assim por diante. E aí meu esposo chegou para mim e falou assim: bem, por que você não vai no Banco do Brasil? Eles estão ajudando o microempreendedor. Falei: vou nada, vou fazer o que lá? Mas eu resolvi ir. Cheguei no dia lá, levei todos os documentos. Érica, como já está fim da tarde, você pode voltar amanhã para assinar os papéis? Posso. Fui. Mas sabe quando não tem esperança? Eu não tinha muita esperança que ia dar certo para mim. Porque a gente começa a olhar o que Deus faz na vida dos outros e esquece que nós também servimos a Deus. Posso só falar uma coisinha? No livro de Josué, quando Moisés morre, o Senhor fala o que para Josué? Anima ele. Olha, não olhe nem para a esquerda nem para a direita, tenha bom ânimo, porque fui eu que te chamei. E tem algo para você fazer com esse povo. E a gente, quando o problema vem, a gente esquece de olhar as escrituras, porque as promessas estão ali. E eu comecei a olhar só para o problema e a Karina mais ainda. E aí eu cheguei no outro dia para assinar os papéis.
Ele falou, Érica, apareceu agora um problema aqui, uma restrição no Cadim, não tem como te liberar nada, só dá para abrir a conta. E eu, Cadim, fiquei boiando. Mas ele falou assim, você tem declarado imposto de renda? Eu falei, uai, eu mando todo ano para a contadora, é ela que faz, eu não sei fazer nada. Eu sei fazer cabelo. Tá bom, fui embora. E eu vim visitar a igreja através do Carlos e da Maria no dia da Santa Ceia, do mês passado. E voltei no outro domingo, quando começou essa série, para trazer um casal de amigos que eu queria apresentar à igreja, que eu evangelizo ela. E aí, quando o pastor chamou aqui na frente para orar, ele disse assim, não nos deixe ser envergonhados, era isso que eu precisava. Senhor, não me dê... Eu não vim até na frente, eu estava ali, ela não quis vir, eu fiquei ali também. Falei, Senhor, me veja ali na frente, não me deixe ser envergonhada. Não nos deixe, porque não é só eu sozinha. Não é só eu. Isso foi no domingo, na segunda eu voltei a falar com o gerente, eu falei, não consegui resolver o problema, não sei, deixa a conta aí, eu cancelo. Ele falou, tá bom, Érica, eu vou ver o que eu faço aqui. A gente volta a se falar mais para frente, tá bom. Na terça-feira, eu estava atendendo. Quando eu olho na hora do almoço, tinha uma mensagem dela. Érica, eu consegui um negócio aqui para você. Você tem como vir até a agência? Eu desmarquei a filha da uma amiga minha. Falei, Karina, eu vou lá no banco. Eu achei que eles devem ter liberado lá uns 300 de limite da conta. O aluguel está chegando, já vai salvar. Quando ele falou assim, tem 5 mil para você de capital de giro. Eu vou falar valores para os irmãos saberem. Tem R$500 de limite da conta e mais um cartão de 4.500. Eu fiquei assim, eu tinha que manter a pose de rica. Pobre, falida. Irmãos, eu não acreditei. Eu cheguei quase desmaiando no salão. Karina. Ela, o que foi? Eu não conseguia chorar, eu não conseguia falar. Irmãos, então eu vejo que Deus está operando milagres. E mais um pouquinho. Eu falei, o senhor não pode só dar isso, porque o dinheiro vai acabar. O cartão vai chegar, vai gastar e a gente tem que ter dinheiro para pagar. Agora o Senhor me manda cliente, Senhor, porque isso tem que continuar. Tem que multiplicar da mesma forma que aconteceu com esses pães e esses peixes. Tem que continuar. Meu filho começou a trabalhar comigo meio período para me ajudar na parte do Instagram. E isso eu achava que era impossível para mim competir com esses salões grandes e fotos e tudo mais que eu não tenho como fazer. Eu achei que eu nunca ia ter um cliente que ia me procurar no salão para saber de mim. Ontem eu tive meu primeiro agendamento pelo Instagram. Amém. E essa semana eu atendi uma média de 7 clientes novos. Amém. E o Senhor está operando. E eu creio, eu sou de outro ministério, falei para o meu esposo que eu quero terminar essa série. E mais um pouco. E eu acredito que até o final dessa série, Deus ainda vai fazer muito mais para nós. Não é pelo dinheiro. Nós precisamos trabalhar e precisamos sobreviver. E o Senhor sabe, nós estamos aqui, nós não podemos ficar desanimados. Nós temos que ser testemunho vivo do que Deus faz na nossa vida. E nós estamos aqui. E eu estou dando glória a Deus por isso. Amém. Amém. Obrigado. Então, você quer contar? Quer que eu conte? Vem cá. Pode contar? Marcelo foi abençoado com um trabalho novo, né? Marcelo teve restaurante aqui na Três Barras, a pandemia veio, para essa área foi trágico, né? Uma área grandemente afetada, foi complicado. E ele parou, fechou, chegou o momento de fechar, começou a trabalhar com entrega no Mercado Livre. E durante aí um tempo fez isso e surgiu uma proposta de trabalho de uma empresa de Fortaleza, com energia solar, de percorrer o Mato Grosso do Sul, pegar grandes áreas com muitos hectares e ali fazer fazendas de energia solar para venda para a ANEEL, né? E ele foi para Fortaleza e semana passada ele foi para Araçatuba para pegar a caminhonete, uma caminhonete que a empresa mandou para ele poder percorrer as fazendas aqui no Mato Grosso do Sul para acessar essas fazendas, né? E aí ele é igual eu no sentido de não andar com dinheiro. Conta a questão do pedágio, é isso que eu quero que você conte. Então, boa noite. Eu sou de Araçatuba para ir para Ivinhema, que seria uma coisa importante que eu teria que fazer em Ivinhema. E eu tinha R$10 na carteira, nem lembrava dos R$10, que eu também não ligo, só cartão ou Pix ou qualquer coisa assim, e fui. Cheguei no primeiro pedágio,
E eu vim orando, tem nosso grupo de sábado, eu vim orando pelo meu amigo de oração. E falando, Deus, muito obrigado, né? As coisas estão melhorando, o Senhor está provendo por mim, eu estou aqui querendo agradecer tudo isso. E falei, não tenho dinheiro para pagar o pedágio. Falei, bom, vamos ver, né? Deus está comigo e vamos embora. Cheguei lá, fiz aquela cara de, moça, tem como pagar no cartão? Sabendo que não tinha, né? Ela falou. Aí alguém lá tava assim, tinha a mocinha que atende a gente, e uma outra mais escondida, começou a falar e dar risada. Aí ela botou a cabeça e falou assim, você foi abençoado. Um pouco antes passou uma pessoa aqui e disse que você iria passar aqui e não teria dinheiro para pagar. E está aqui no saquinho, ele deixou para você. E disse que você vai ser muito abençoado e que Deus está com você. Eu falei, amém. Eu vim orando muito, agradecendo muito a Deus. E tenho fé que Ele está com a gente mesmo. E a gente aceitar Ele no coração, a nossa vida vai prosperar. Amém. Aí eu peguei, tinha o troco da outra. Falei assim, bom, já que eu fui abençoado, eu também quero abençoar. Peguei aqueles 3 e falei, põe no mesmo saquinho. E abençoe outra pessoa, porque ele acabou de me tocar. E aí ela falou, vai com Deus. E eu falei, bom, agora eu tenho que achar uma cidade para me tirar um dinheiro, porque vão ter mais. Ela falou, não, tem 2 cidadezinhas aqui, você entra rapidinho e tira um dinheiro. E aquilo foi maravilhoso. Você vem mais que renovado, o coração vem batendo mais forte. E a gente sabendo que Deus está com a gente, sabendo que Deus vai honrar tudo que a gente precisa. É só acreditar. Amém. Amém. Deu para entender? É sobre isso que eu estou falando. Tem um outro testemunho lindo da Fabiana que a gente conta semana que vem. Mas é sobre isso que eu estou falando, queridos. A conta não fecha. Senhor, acabei de perceber, tem um pedágio aqui, não tem dinheiro aqui. Você já viu isso acontecer? Olha, alguém passou aqui e disse que você ia passar. Está aqui, ó. A conta dele não vai fechar. Mas é Deus dizendo o seguinte, mas nas minhas mãos a conta fecha. Deu para entender, queridos? Eu não sei como é que está a sua situação. Eu não sei como é que está a sua situação. Mas essa palavra é para você. É para falar ao seu coração. Essa série não surgiu por um acaso. Vamos só falar de milagre por falar. Vamos contar história de milagre. Isso os nossos filhos ouvem no departamento infantil. Essa mesma história é contada lá para eles. Isso aqui é para falar com você. É para falar com você que está dizendo assim, Senhor, a conta não fecha. Para você falar assim, Senhor, na minha mão não fecha. Mas nas mãos do Senhor, 5 pães e 2 peixes, dá e sobra. Nós vamos orar com você e por você. Fique em pé no seu lugar, enquanto cantamos essa canção. Se você quiser vir aqui à frente para dizer assim, Senhor, a minha conta não fecha. Senhor, essa situação para mim não tem como resolver não. Senhor, isso para mim acabou. É o meu limite, Senhor. Cheguei no meu limite, não dá mais. Como você ouviu a Érica, Senhor, vou ter que fechar. Senhor, não dá, não tenho o que fazer. É assim que você está? Não estou falando só de vida financeira, não. Estou falando do seu limite, da sua situação, da sua história. Você está dizendo, Senhor, para mim não dá mais. É assim que você vai chegar aqui para dizer, eu não consigo, mas o Senhor pode todas as coisas, porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor pode todas as coisas, e entregue na mão dele. Se você só tem 5 pães e 2 peixes, entregue isso para ele. Vem aqui à frente para dizer, Senhor, isso é o que eu tenho. É o que eu tenho, eu dou tudo para o Senhor, eu entrego tudo para o Senhor, como você cantou antes da mensagem. Eu entrego tudo a Ti, eu me rendo a Ti, porque eu sei que a Tua bondade vai me seguir. Senhor, está aqui, 5 pães e 2 peixes, é o que eu tenho, eu entrego. Faça o que o Senhor tem para fazer, em nome de Jesus. Enquanto cantamos, pode vir para cá, venha aqui para frente.
Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Ah, Senhor. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Vamos cantar mais uma vez. Quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Ouça a voz do Senhor nessa noite, falando com você ao seu coração. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, você não está só. sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Deus, nós não estamos aqui por um acaso. Nós não estamos. O Senhor nos trouxe aqui. E obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra tão batida, tão simples. Qualquer criança no departamento infantil sabe de um Jesus que multiplicou pães e peixes. Mas Deus, nós estamos aqui porque nós temos limites. E nós chegamos às vezes no limite. Nós estamos aqui, ó Deus, para dizer: Deus, eu não posso mais, eu não consigo mais, eu não consigo dar um passo mais, eu não consigo ir mais à frente, eu não consigo ir mais adiante. Meu casamento chegou no limite. Com meu filho, essa situação chegou no limite. Minha situação financeira, Deus, chegou no limite. Essa questão de venda, Senhor, lá na minha empresa, chegou no limite. Senhor, eu estou patinando há muito tempo, não saio do lugar. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais, Senhor, o que fazer. Eu já fiz contas, eu já fiz os cálculos, eu já perdi noites,
eu já entreguei para equipes, eu já fiz fiz um monte de coisa. Tudo que estava ao meu alcance eu fiz. Mas eu não tenho mais o que fazer. Essas pessoas estão aqui, ó Deus, à frente. Talvez algumas não vieram à frente, mas estão aí no seu lugar dizendo: Senhor, não tenho mais o que fazer. Não tem mais. Não tenho o que fazer. Não é possível, a conta não fecha, não bate, não tem jeito. Não tem jeito. Nas minhas mãos não tem. Mas cada um está aqui à frente, ó Deus, ou aqui neste lugar para dizer: Deus, eu estou aqui trazendo e colocando nas tuas mãos, porque o Senhor pode. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode fazer o milagre. O Senhor pode fazer com que a minha empresa cresça. O Senhor pode fazer com que as vendas expandam. O Senhor pode fazer com que a conta feche. O Senhor pode fazer com que esse casamento seja restaurado. O Senhor pode fazer que o meu filho volte para casa. O Senhor pode curar essa enfermidade. O Senhor pode, o Senhor pode, o Senhor pode. Nós estamos aqui, ó Deus, apenas com 5 pães e 2 peixes, entregando na mão daquele que criou todo o universo, que fez todas as galáxias, todas as coisas. E eu creio que esse Deus que é poderoso para fazer tudo isso é o Deus que pode, no estalar de dedos, mudar a minha vida e mudar a minha história. O Senhor pode. É diante do Senhor que nós estamos. Deus, ouça cada oração e cada coração aqui nessa noite. Cada pessoa e aquilo, ó Deus, que eles estão apresentando a Ti. Estão trazendo a vida diante do Senhor. Estão trazendo, ó Deus, este problema diante do Senhor. E aquilo talvez que eles possuam de recursos diante do Senhor, mas dizendo: o Senhor é o recurso maior e talvez o único, porque nós não temos mais nada. É só o Senhor. É só o Senhor. Ouça essas orações, ouça esses pedidos, ouça essas vidas que aqui estão, ouça cada coração sendo derramado na Tua presença. Veja, ó Deus, cada pessoa aqui e traga solução, traga, ó Deus, resposta para essas vidas. Faça o Teu milagre acontecer. Por mais que na nossa ótica é impossível, do Senhor todas as coisas são possíveis. Então haja na vida de cada um dos Teus filhos. É assim que nós oramos, Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém.